Depois da tempestade, veio o silêncio novamente. Mas agora não era o silêncio da ausência. Era o silêncio da mudança. Jó já não era o mesmo homem. Sua dor havia quebrado seu orgulho invisível. Seu sofrimento havia purificado sua fé. Seu encontro com Deus havia transformado seu coração. Então, o Senhor fez algo inesperado. Deus não começou restaurando os bens. Não começou trazendo riquezas. Não começou mudando as circunstâncias externas. Deus começou restaurando o interior de Jó. Ele pediu que Jó orasse por aqueles mesmos amigos que o feriram, acusaram e julgaram injustamente. Era o teste final. Perdoar quando ainda havia marcas. Interceder por quem aprofundou sua dor. E Jó orou sem raiva, sem orgulho, sem cobrança, e naquele momento, algo espiritual aconteceu. Quando Jó liberou perdão, Deus liberou restauração. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não foi quando chorou, não foi quando reclamou, não foi quando questionou, foi quando demonstrou um coração curado. Então Deus começou a devolver tudo, mas não apenas devolver, multiplicar. Tudo veio em dobro. Os rebanhos cresceram, as riquezas retornaram, a honra foi restaurada. E novos filhos nasceram. Aquele que perdeu tudo agora era mais abençoado do que antes da dor. Mas o maior milagre não era material, era espiritual. Antes, Jó servia a Deus por reverência. Agora servia por experiência. Antes ele conhecia Deus por tradição. Agora conhecia por intimidade. Antes, tinha fé no que Deus fazia. Agora tinha fé em quem Deus é. Sua história provou algo eterno. Deus nunca perde uma batalha. Ele nunca abandona um justo, e nenhuma dor é maior que o plano de restauração. O sofrimento teve prazo. O silêncio teve propósito. E a fidelidade de Jó escreveu uma das maiores vitórias da Bíblia. Porque no final, Deus sempre devolve. E quando Ele devolve, vem maior, mais forte e mais profundo. O sofrimento de Jó não era apenas físico. Era interno, era invisível, era esmagador. Depois da perda, depois das feridas, depois das acusações, veio o pior inimigo da alma: o silêncio de Deus. Jó clamava, mas não havia resposta. Orava, mas o céu parecia fechado. Esperava, mas nada mudava. O homem que antes intercedia pelos outros, agora não conseguia ouvir sequer um sussurro do Senhor. E então, pela primeira vez, Jó fraquejou emocionalmente. Ele não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Por que não morri ao nascer? Por que fui recebido com alegria? Se hoje só conheço dor. Ele estava quebrado. Um coração que sempre foi forte agora sangrava em silêncio. Seus amigos, em vez de levantar sua fé, começaram a pressioná-lo ainda mais. Diziam: Deus não faz isso com inocentes. Você está escondendo algo. Confesse e tudo voltará. Mas quanto mais falavam, mais Jó sofria. Porque ele sabia que era justo. E a maior dor não era perder tudo. Era não entender por que Deus permitiu aquilo. Jó gritava para o céu: Eu clamo, mas tu não me respondes. Eu espero, mas tu permaneces em silêncio. A ausência de resposta machuca mais do que a própria dor. Ele se sentia abandonado, rejeitado, invisível. O homem mais fiel agora experimentava o deserto espiritual mais profundo. E ainda assim, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo confuso, Jó não soltava Deus. Entre lágrimas, ele declarou algo poderoso: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase não saiu de um homem forte, saiu de um homem quebrado, que decidiu confiar mesmo sem entender. Jó estava aprendendo algo que poucos suportam aprender. A fé verdadeira não nasce no milagre. Ela nasce no silêncio. Quando Deus não explica, Ele está moldando. Quando Deus não responde, Ele está provando. Quando Deus parece distante, Ele está observando até onde vai sua confiança. O sofrimento de Jó não era punição. Era um teste celestial. Mas ele não sabia disso. Ele só via dor. Só sentia abandono. Só experimentava silêncio. E mesmo assim, continuava esperando.
Porque quando não há resposta, a única escolha é confiar. Por muito tempo, Jó só ouviu o eco da própria dor. Ele falava, o céu permanecia fechado. Ele clamava, Deus não respondia. Mas havia algo acontecendo além do que Jó podia ver. Enquanto a dor moldava seu coração, Deus preparava o momento da revelação. Então, um dia, o silêncio foi quebrado. Não com uma resposta suave, não com uma explicação imediata. Deus respondeu Jó no meio de uma tempestade. O vento soprou, o céu rugiu, a criação tremeu, e do redemoinho a voz do Senhor ecoou. Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Jó ficou em silêncio. O homem que questionava agora era confrontado pela grandeza de Deus. O Senhor começou a perguntar, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem colocou limites no mar? Quem ordena o sol que nasça? Quem guia as estrelas? Não eram perguntas para humilhar. Eram perguntas para revelar algo maior. Jó entendia a sua dor, mas não entendia a soberania de Deus. Enquanto ele enxergava sofrimento, Deus enxergava propósito. Enquanto ele via perda, Deus via um plano eterno sendo cumprido. A tempestade não era destruição, era revelação. Deus não explicou o motivo da dor de Jó. Ele mostrou sua majestade, porque quando o homem vê quem Deus é, ele já não precisa entender tudo. Jó então respondeu com lágrimas, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ele percebeu algo profundo. O silêncio não era abandono, era preparação para o encontro. O sofrimento não era castigo, era um caminho para conhecer Deus em um nível que nunca havia conhecido antes. Jó se humilhou, reconheceu sua limitação e se rendeu completamente. E quando a rendição aconteceu, a restauração começou a nascer. Havia um homem cujo nome ecoava respeito por toda a terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele não era apenas rico, ele era justo. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Não havia nele corrupção. Não havia em seu coração maldade escondida. Não havia em sua vida pecado deliberado. Era um homem de família, pai presente, sacerdote dentro da própria casa. Todos os dias oferecia sacrifícios por seus filhos, dizendo consigo mesmo, talvez tenham pecado contra Deus em seus corações. Jó era cuidadoso, até com aquilo que não via. Ele protegia espiritualmente a família. Era abençoado em tudo. Possuía rebanhos incontáveis, servos numerosos, respeito entre os homens e honra diante de Deus. Mas enquanto Jó vivia em fidelidade na terra, uma conversa acontecia no céu. Satanás se apresentou diante do Senhor. E Deus perguntou, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, fiel e temente. Satanás respondeu com ironia, claro, ele te serve porque é protegido, porque tudo dá certo. Retira o que ele tem, e ele te amaldiçoará. Então, algo assustador aconteceu. Deus permitiu que tudo fosse tocado, não por abandono, mas por prova. E naquele mesmo dia, o mundo de Jó começou a desmoronar. Um mensageiro chegou correndo. Seus bois foram roubados, seus servos mortos. Antes que terminasse de falar, outro veio. Fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas. Outro chegou desesperado. Seus camelos foram levados. Mas a última notícia foi a mais cruel. Seus filhos estavam reunidos, e a casa caiu sobre eles. Todos morreram. Silêncio. O homem mais justo da terra agora estava vazio, sem bens, sem filhos, sem respostas. E ainda assim, Jó caiu de joelhos, rasgou suas vestes, chorou, mas adorou, e declarou palavras que atravessaram séculos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, menos sua fé. Mas a dor ainda não havia terminado, porque quando Satanás viu que Jó não negou a Deus, ele pediu mais. E Deus permitiu tocar agora no corpo de Jó. Feridas cobriram sua pele. Chagas dolorosas, coceiras insuportáveis. O homem honrado agora estava sentado sobre cinzas, raspando a própria carne com pedaços de barro. Sem conforto, sem alívio, sem entender, sua esposa, quebrada pela dor, disse:
Você ainda permanece fiel? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó respondeu: receberemos de Deus apenas o bem, e não o mal. O sofrimento não destruiu sua reverência. Então vieram seus amigos, sentaram ao redor dele, e durante 7 dias não disseram uma palavra, vendo sua dor. Mas quando abriram a boca, não foi para consolar, foi para acusar. Diziam: você deve ter pecado. Deus está te castigando. Confesse. Mas Jó sabia que era inocente. E isso tornava tudo ainda mais doloroso. Porque sofrer sendo culpado dói, mas sofrer sendo justo dilacera. E assim começa a maior batalha da história. Um homem fiel enfrentando a dor sem entender o porquê. E um Deus em silêncio. O sofrimento de Jó não era apenas físico. Era interno, era invisível, era esmagador. Depois da perda, depois das feridas, depois das acusações, veio o pior inimigo da alma: o silêncio de Deus. Jó clamava, mas não havia resposta. Orava, mas o céu parecia fechado. Esperava, mas nada mudava. O homem que antes intercedia pelos outros, agora não conseguia ouvir sequer um sussurro do Senhor. E então, pela primeira vez, Jó fraquejou emocionalmente. Ele não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Por que não morri ao nascer? Por que fui recebido com alegria? Se hoje só conheço dor. Ele estava quebrado. Um coração que sempre foi forte agora sangrava em silêncio. Seus amigos, em vez de levantar sua fé, começaram a pressioná-lo ainda mais. Diziam: Deus não faz isso com inocentes. Você está escondendo algo. Confesse e tudo voltará. Mas quanto mais falavam, mais Jó sofria. Porque ele sabia que era justo. E a maior dor não era perder tudo. Era não entender por que Deus permitiu aquilo. Jó gritava para o céu: eu clamo, mas tu não me respondes. Eu espero, mas tu permaneces em silêncio. A ausência de resposta machuca mais do que a própria dor. Ele se sentia abandonado, rejeitado, invisível. O homem mais fiel agora experimentava o deserto espiritual mais profundo. E ainda assim, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo confuso, Jó não soltava Deus. Entre lágrimas, ele declarou algo poderoso: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase não saiu de um homem forte, saiu de um homem quebrado, que decidiu confiar mesmo sem entender. Jó estava aprendendo algo que poucos suportam aprender. A fé verdadeira não nasce no milagre. Ela nasce no silêncio. Quando Deus não explica, Ele está moldando. Quando Deus não responde, Ele está provando. Quando Deus parece distante, Ele está observando até onde vai sua confiança. O sofrimento de Jó não era punição. Era um teste celestial. Mas ele não sabia disso. Ele só via dor. Só sentia abandono. Só experimentava silêncio. E mesmo assim, continuava esperando. Porque quando não há resposta, a única escolha é confiar. Por muito tempo, Jó só ouviu o eco da própria dor. Ele falava, o céu permanecia fechado. Ele clamava, Deus não respondia. Mas havia algo acontecendo além do que Jó podia ver. Enquanto a dor moldava seu coração, Deus preparava o momento da revelação. Então, um dia, o silêncio foi quebrado. Não com uma resposta suave. Não com uma explicação imediata. Deus respondeu Jó no meio de uma tempestade. O vento soprou, o céu rugiu. A criação tremeu, e do redemoinho, a voz do Senhor ecoou. Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Jó ficou em silêncio. O homem que questionava agora era confrontado pela grandeza de Deus. O Senhor começou a perguntar, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem colocou limites no mar? Quem ordena o sol que nasça? Quem guia as estrelas? Não eram perguntas para humilhar. Eram perguntas para revelar algo maior. Jó entendia a sua dor, mas não entendia a soberania de Deus. Enquanto ele enxergava sofrimento, Deus enxergava propósito. Enquanto ele via perda, Deus via um plano eterno sendo cumprido. A tempestade não era destruição. Era revelação. Deus não explicou o motivo da dor de Jó.
Ele mostrou sua majestade, porque quando o homem vê quem Deus é, ele já não precisa entender tudo. Jó então respondeu com lágrimas: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ele percebeu algo profundo. O silêncio não era abandono, era preparação para o encontro. O sofrimento não era castigo, era um caminho para conhecer Deus em um nível que nunca havia conhecido antes. Jó se humilhou, reconheceu sua limitação e se rendeu completamente. E quando a rendição aconteceu, a restauração começou a nascer. Depois da tempestade, veio o silêncio novamente, mas agora não era o silêncio da ausência. Era o silêncio da mudança. Jó já não era o mesmo homem. Sua dor havia quebrado seu orgulho invisível. Seu sofrimento havia purificado sua fé. Seu encontro com Deus havia transformado seu coração. Então, o Senhor fez algo inesperado. Deus não começou restaurando os bens. Não começou trazendo riquezas. Não começou mudando as circunstâncias externas. Deus começou restaurando o interior de Jó. Ele pediu que Jó orasse por aqueles mesmos amigos que o feriram, acusaram e julgaram injustamente. Era o teste final. Perdoar quando ainda havia marcas. Interceder por quem aprofundou sua dor. E Jó orou sem raiva, sem orgulho, sem cobrança, e naquele momento, algo espiritual aconteceu. Quando Jó liberou perdão, Deus liberou restauração. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não foi quando chorou, não foi quando reclamou, não foi quando questionou, foi quando demonstrou um coração curado. Então Deus começou a devolver tudo, mas não apenas devolver, multiplicar. Tudo veio em dobro. Os rebanhos cresceram, as riquezas retornaram, a honra foi restaurada e novos filhos nasceram. Aquele que perdeu tudo agora era mais abençoado do que antes da dor. Mas o maior milagre não era material, era espiritual. Antes, Jó servia a Deus por reverência. Agora servia por experiência. Antes ele conhecia Deus por tradição. Agora conhecia por intimidade. Antes, tinha fé no que Deus fazia. Agora tinha fé em quem Deus é. Sua história provou algo eterno. Deus nunca perde uma batalha. Ele nunca abandona um justo, e nenhuma dor é maior que o plano de restauração. O sofrimento teve prazo, o silêncio teve propósito, e a fidelidade de Jó escreveu uma das maiores vitórias da Bíblia, porque no final, Deus sempre devolve. E quando Ele devolve, vem maior, mais forte e mais profundo. Se essa mensagem falou com você hoje, não saia daqui sem agir pela fé. Inscreva-se no canal Renovado em Cristo, curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Deus pode usar você como resposta na vida de outra pessoa.